Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Vamos sentar? Hoje eu fiquei pensando, quer dizer, não foi hoje, né? Claro. Final de semana, fiquei pensando no que eu iria abordar com vocês. Já falei mais de uma vez que eu me sinto absolutamente responsável por vocês, né? Eu sou como uma irmã mais velha, né? Que vai puxando o resto. E fiquei pensando em algumas coisas da nossa vida, mesmo cristã. E por isso, vocês vão ver o que é que nós vamos conversar hoje. Que não será o evangelho de domingo, que eu sempre trago. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a maior riqueza que vocês falam que têm por ser cristãos? Se alguém te perguntar, você vai à igreja, você é cristã, qual é a sua riqueza? Eucaristia. Quem respondeu? Eucaristia. Não existe uma riqueza como essa. E a gente nunca pode viver a Eucaristia como isso fosse uma rotina. Não pode. Na verdade, eu acho que talvez falte em nós, cristãos, a consciência desse tesouro que temos. Porque é Jesus vivo. Parece pão, né? Tem cheiro de pão, tem gosto de pão, fininha como um pão, mas não é pão. Ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que andou na Galileia, que fez os milagres, tudo é ali a gente recebe. É uma coisa, é um maior mistério que a gente vive. É o mistério mas é o mistério de amor. O amor dele por nós é algo tão grande que ele falou, eu não posso ir, que eles não vão dar conta. Então Jesus permaneceu, né? Vocês sabem que ele, na hora que ele vai instituir a Eucaristia, do ponto de vista místico, né? Não está descrito, ele pede ao Pai a permissão para que ele possa ficar em cada pedaço de pão e em cada gota do vinho. Que ele possa permanecer para nos nutrir. Então o que a fé nos diz? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. E é esse mesmo corpo e sangue redentor que nos alimenta. É algo alucinado. Vocês podem imaginar que a gente recebe o corpo dele para nos matar a fome e o sangue dele para nos matar a sede? Se a gente pensa que a gente consegue alimentar a alma, nutrir a alma sem Deus, não há outro caminho. E eu acho que é porque a gente ou se acostumou, ou não entende de verdade o que significa o mistério que celebramos. A gente tem um comportamento completamente inadequado para a Eucaristia. A gente não mais treme diante da Eucaristia. A gente recebe Jesus vivo. E eu quero morrer. O povo vai abraçar Nossa Senhora. Entender tudo. Conversar com Nossa Senhora depois. Naquele momento que você recebe o Senhor da vida, que você recebe Jesus vivo, se guarde. Sabe quando Madalena entrou na casa de Simão, o leproso, né? Sim, que já tinha sido curado. Simão Jesus, ofereceu um jantar para Jesus. E ela entra como pecadora, não é descrito que é Madalena, mas a gente sabe que é. Ela entra e chora, lava os pés dele com as lágrimas dela. Ela não se importou com ninguém. Ela ficou só para ele. Essa tinha que ser a nossa atitude depois da Eucaristia. Eu não tenho que importar com A, B, C, D, quem comungou, quem não comungou, quem está do meu lado, quem não está. Eu tenho que estar com Ele.
e dizer obrigado. Obrigada, Senhor. Obrigado por ter permanecido. Obrigado porque eu e nós todos que estamos aqui agora com Ele olhando, somos frutos da sua redenção. Já pensaram nisso? Que quando Ele olha para nós, fala, aquele povo que eu pensei em cada um na hora da cruz, que eu busquei na hora da cruz, nós somos o fruto da redenção dEle. Pode imaginar isso, que nesse momento Ele está nos vendo? Nós somos o fruto dEle, temos que falar com Ele, obrigado, porque o Senhor se fez médico para curar quantas doenças? O Senhor se fez a minha força para me curar das minhas fraquezas, das minhas misérias. Presta atenção que é Deus que recebemos vivo. Então na hora que eu recebo, eu tenho que falar obrigada, Senhor. Obrigada. É uma ação de graças. A gente tem que se aproximar dele com fé. Como o leproso que disse para ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar-me. Assim como aquela mulher daquela hemorragia, 15 anos perdendo sangue, ela falou, se eu encostar na ponta do manto dele, eu vou ficar curada. Na hora da Eucaristia, a gente recebe Jesus inteiro, não é a ponta do manto dele, não. Por que nada, a gente nem treme, o coração nem fica bambo, a gente nem chega às lágrimas, não fazemos nada, e é Ele vivo, que vem em mim, e que vai poder me transformar, pode me curar de qualquer coisa. Então a gente precisa pedir a Ele, Jesus, me ajuda até a fé, meu filho. Assim como os discípulos pediram para o Senhor, aumenta a nossa fé, fala com Ele, aumenta. Eu creio, Jesus, que o Senhor está na mão daquele padre, mas vem de encontro a minha miséria, minha fé que é tão pequenininha, que não é nem do tamanho do grão de mostarda. E quando a gente às vezes vai, se medita, reza, pensa, quando a gente está contrito, e lembra da nossa miséria, para poder recebê-lo, fala com Ele. Senhor, eu não sou digna, mas se o Senhor falar uma palavra, eu serei salvo. Esse presente que nós recebemos de Deus, é preciso que a gente busque Ele mais. Querem crescer na vida espiritual? Comungue com mais frequência. Quem faz o convite é Jesus. Quando Ele foi celebrar a última ceia, o que Ele falou com os discípulos? Vocês lembram das últimas palavras? O que Ele falou? Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Desejei ardentemente. E Ele deseja ardentemente vir até nós todos os dias. E nós contentamos com a Eucaristia de domingo. Eu quero morrer com o nosso cristão, eu quero morrer. Fala que a gente tem espírito de moleza, gelatina pura, uma moleza. A gente precisa de Deus. A gente precisa dEle. Hoje os psiquiatras não dão conta de tratar a depressão. E eu continuo insistindo que a depressão não é doença da mente, é doença da alma. Não alimentada, não nutrida, desanimada, desorientada. Aquele povo mole, né? Ah, vida, ó céus, ó luta. Está difícil, eu estou deprê. Oh. Vai ajoelhar e conversar com quem manda, com quem cura, com quem te dá vida, com quem vivifica, com quem tem o poder de te colocar de pé. E é de graça, por enquanto. Por enquanto é de graça. E a gente não busca. É melhor tomar um remedinho. Não estou falando nada contra os remédios, eu sou médica. Mas eu estou falando que existe algo muito acima de tudo. Ele nos criou. Hoje, quando eu vejo cada vez mais meus queridos pais, eu vou falar com vocês. Eu nunca imaginei que, como pediatra, eu ia viver o que eu estou vivendo hoje. Eu fiz pediatra para cuidar daqueles neném cuticute, ou doente, e a gente pôr bonitinho, tudo lindo, passear no pediatra. Hoje eu trato, a gente está desorientado com a depressão aos 8 anos de idade, aos 9, aos 10, com tentativa de autoextermínio, com mãe desesperada no consultório, que nem a minha cliente, pelo amor de Deus, me ajuda, que meu filho de 14 falou que vai suicidar. Por quê? Não ensinamos, meus queridos pais, me perdoem, que existe um Deus que é Pai. Ensinamos de tudo para os meninos, damos os últimos brinquedos, às últimas gerações, o celular mais moderno, mas nunca demos uma palavra de Deus para um filho. Vocês me perdoem, mas eu não estou mentindo. A saúde é um bem-estar físico,
Todo mundo sabe o que tem que comer, o que tem que beber, tem que fazer esporte, todo mundo sabe disso. O bem-estar emocional, que é o amor do pai e da mãe. A saúde mental, que eu já não aguento mais brigar com os computadores e as telas, não dou conta mais. Hoje uma criança de quantos anos? 8 anos, falava no consultório. Tratamento psiquiatra. A família está em exaustão, a mãe está querendo ir embora de casa e largar os filhos para trás. E o menino falou, eu nem estou mais no computador vendo que eu não devo. Só coisa acima de 18. Ele tem 8. Quem está vendo? Ninguém. Com quem que ele está em casa? Com a empregada. Ele vai ver o quê? Tudo e mais alguma coisa. Ele tem condição para ver? Ele tem filtro para ver? Não. Falei com eles, vou falar com vocês de novo. Que hora que vocês estão reunidos para rezar? A gente não reza. Falei, então, o caminho está fácil. Não há mais médico que dá conta de tanta doença psiquiátrica. De tanta doença, o povo, não existe mais tanta gente. Menino de 8 anos de idade vai estar deprimido com o quê? Não sabe nem que tem conta para pagar, não sabe se existe condomínio, IPTU, não sabe nada. Só que é um brinquedo novo, um treco novo. Mas nunca ensinamos a um filho que temos um pai, que nos criou, que a nossa vida não é um nada nisso aqui não, que estamos aqui só para correr e brincar não. Que nós somos criados por Ele, por amor, por uma vida de amor. Que a nossa vida, a vida que a gente menos compreende, ela tem uma importância fundamental para o Senhor. Então, meus queridos pais, pensa nisso que eu estou falando com vocês. É preciso ensinar, porque isso é real. Deus não é uma história de conto de fadas. Deus é real, um dia nós vamos vê-lo em carne. Vocês acham que eu estou de brincadeira? Não. Nunca vi não, viu gente? Tenho certeza. Deus não veio contar uma história. E é lindo, se vocês nunca viram, nunca leram, uma das aparições de Nossa Senhora na Venezuela, a última aparição foi em 2017, ela apareceu para 2 homens, 2 rapazes. E depois é só você digitar no Google assim, aparição de Nossa Senhora na Venezuela por 2 homens, 2 rapazes. Vocês vão ver tudo que está lá. E aí o rapaz pergunta, o jornalista pergunta para ele assim, como é que você sabe, como é que você pressente que ela vai chegar? E às vezes ela vem sozinha, às vezes ela vem com Jesus, às vezes só o anjo da guarda. Ele fala, eu sou tomado de uma alegria indizível. E ele falou, você vê um espírito? Ele falou, não, igual eu estou te vendo aqui, ó, com o corpo. Pode imaginar? Nós não temos dimensão do que nos aguarda, o que Deus fez por nós, não. Não temos dimensão. Então a gente pega a nossa vida espiritual, essas riquezas todas que temos, e guardamos, ou não valorizamos. Não valorizamos um Deus que ficou por nós. Um Deus que está guardado ali dentro pelo sacerdote. Jesus fala, se o meu povo soubesse que eu estou de verdade vivo dentro de uma igreja, as igrejas não caberiam do nascer à madrugada. Porque estariam conversando comigo vivo. Qual a diferença? Ele está ali vivo. Quantos de nós vem aqui para visitá-lo? Não estou falando nessa igreja, não pode ser qualquer outra. A gente passa na porta, mas não entra. E lá você pode chegar lá e falar com Ele. A gente contempla o Senhor. A gente agradece a Ele. A gente fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso ser transformado. Mas como é que eu vou cozinhar um alimento se ele vai no fogo só de vez em quando, 2 minutos? O alimento, às vezes, ele demora mais tempo de cozimento. Não tem uns trem que são mais duros? Vai fazer grão de bico para você ver que luta. Põe na panela de pressão, né? Na luta. Eu ensino a fazer grão de bico lá no consultório para os meninos. Não, luta. Porque a geração quer tudo rápido, grão de bico demora. Nós também. Se eu encontrar todos os dias com Jesus, e Ele fala, eis que eu quero comer isso com vocês, eu desejo vir a sua alma todos os dias. Quem recusa o convite? Nós. Parece com a parábola daquela festa que o Senhor fez. Convidou um tanto de gente, né? Mas não temos tempo. Meus queridos, a nossa vida espiritual, ela é real. É real. Ilusão é um tanto de outra coisa. Deus não. Deus é de verdade. Isso é um dos maiores presentes que Deus deu para nós. É a possibilidade real de receber Jesus vivo. Ser alimentada por Ele. Ele de verdade é a nossa força. Ele não me dá força. Ele é a nossa força. Isso é muito diferente.
Ele é o nosso sustento. Ele é o único que te tira da tristeza. É o único que te enche de esperança. É o único que te põe de pé e fala, anda, por quê? Porque eu estou com você. A gente não entendeu o que significa isso não. A poder recebê-lo, esse Deus vivo, acolhe ele, acolhe com o que você tem de melhor no seu coração. Acolhe e fala, eu te amo, Senhor, que gratidão, que alegria poder estar diante do Senhor. O Senhor que vem na minha miséria, o Senhor não escolhe, o Senhor me aceita do jeito que eu estou, e o Senhor pode me transformar. Esse é o nosso caminho de santificação. Como é que nós vamos voltar para casa? Como é que Deus vai nos sustentar até o último minuto? Se eu tiver disposta a acolher. E eu vou repetir para vocês. Cada vez que vocês fizerem opção por Jesus, Ele nunca vai te tirar nada. Ele vai acrescentar. Então eu falo, Filó não tem tempo, eu também tinha não. Quando eu pedi a ele a graça da Eucaristia, a graça diária, ele sabia que o meu dia começava às 7 da manhã dentro do hospital. E ele sabia que dificilmente eu conseguia chegar em casa antes de meia-noite. Na época que eu era solteira, às vezes até 2, 3 horas da manhã eu estava trabalhando. Então ele sabia. Eu falava, mas eu preciso de um padre animado, meu filho. Antes das 7 da manhã tem que estar de pé. E ele arrumou. O padre, a igreja, tudo perto da Santa Casa, de forma que eu possa ir. Então Deus ele não tira, Ele acrescenta. Então ter a graça de recebê-lo. Mas presta atenção. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, antes de instituir a Eucaristia, o que ele fez? Vocês lembram? Está lá no Evangelho de João. O que Jesus fez? Qual foi o ato que ele fez? Nós vamos fazer catequese aqui qualquer dia. Qual que foi, gente? O que Jesus fez? O que a gente celebra na Quinta-feira Santa? Lava pés. O que ele quis dizer com isso? Aí quando ele termina, ele fala, vós sereis felizes se praticardes. O que ele fez? Lavou o pé de cada um de nós. Imagina o que era essa cena. O Criador ajoelhado diante da criatura. Ele que era o Senhor de todas as coisas. Isso é uma cena que, você imagina que os anjos devem ter ficado até sem cor. O Criador ajoelhado diante da criatura. Pedro ficou tão apavorado, falou, Senhor, você vai lavar meu pé, não? Falou, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não toma parte. Ele falou, então lava tudo, né? Aproveita. Pedro era dos extremos, né? Por isso que ele é tão próximo de nós, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a Eucaristia, ela não é só um mistério para a gente celebrar, só para a gente contemplar, mas ele é um mistério para a gente imitar. Como é que nós vamos testemunhar Jesus no mundo? Como é que nós vamos dar testemunho que somos cristãos? Como é que eu posso? Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro Deus, eu o adoro, contemplo, ok? Mas como é que eu posso fazer com o verdadeiro homem? Como é que eu posso demonstrar isso ao Pai? Como é que fica a minha gratidão por recebê-lo? Como é que eu coloco isso no mundo? Com o meu serviço. Mas qual foi a marca do serviço de Jesus? Como é que Jesus fez, como é que João descreve? João descreve assim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, o que motivou Jesus a isso? Foi o amor. Então eu tenho que entender que o meu serviço ao outro, ele não pode ter nenhum interesse por trás, ok? Se eu faço alguma coisa para vocês olharem, valer o quê? Nada. Eu não posso fazer alguma coisa para ser aplaudida, para alguém falar, uau, valeu de quê diante de Deus? Nada. Conforme está escrita a palavra, já recebeu a sua recompensa. Porque o serviço ao meu irmão tem que ser gratuito. E tem que ser do meu coração. Então a gente tem que prestar atenção, cada um de nós, na nossa vida a gente tem cargo. E como é que eu exerço o meu poder de chefia?
se é servindo o meu irmão ou servindo do irmão. Compreendeu a diferença? Se eu estou explorando do outro, se eu estou usando do outro. Isso é seríssimo. Qual que é a única pessoa que tem que ver tudo que a gente faz? Porque no fritar dos ovos é você e ele. Vai enganar ele não, porque lá não tem jeito de rodear, somebody love, tem jeito não. Nada, porque ele falar, vi, estava lá presente, vi. Mas tem uma coisa muito séria que Jesus faz. Depois de Jesus ter falado que ele está ali no pão, São Leão Magno, ele tem uma homilia de arrepiar os cabelos da nossa cabeça. Porque Jesus se identificou em duas coisas. Quando ele pega o pão, na hora da Eucaristia, ele fala o quê? Isto é o meu corpo. Então isso não parece pedaço de pão, isso não parece com o meu corpo, não. Isto é o meu corpo. E qual foi a outra coisa que Jesus se identificou como homem? E por isso nos quebra as pernas. Em quê? Então São Leão Magno fala assim: a gente quer adorar o Senhor aqui, mas se a gente adora aquele que é o Senhor, que é a cabeça, eu não posso permitir que os membros dele sejam menosprezados, sejam humilhados. Quem são os membros? Somos nós. Compreendeu a responsabilidade? Como é que Jesus se identificou? Em Mateus, capítulo 25, Jesus fala assim: tive fome, me destes, tive sede, me destes de beber, fui forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente me visitastes, preso e viestes ver-me. Senhor, mas quando foi que a gente te vimos com fome, te alimentamos, com sede, te demos de beber? Quando foi que a gente viu nu e te vestiu? Como é que foi? Ele falou: cada vez que vocês fizeram isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Pensou a seriedade disso? Então Jesus se identifica com o pobre, o miserável, o sofredor. Quando vocês estiverem diante de alguém sofrendo muito no corpo, uma doença, afina o ouvido, afina os sentidos para perceber Jesus repetindo para você: isto é o meu corpo. Imaginou a responsabilidade nossa da área de saúde? Porque o que a gente faz ao menor, fazemos a ele. Então, quando você acolhe o irmão na rua, quando você alimenta alguém na rua, quando você cobre o outro, eu faço isso porque ele é meu irmão. E além disso, Jesus se identificou com ele. Então Jesus nele está de forma passiva. Jesus se identificou com o pobre, o miserável, o sofredor. E nós somos cristãos, então isso exige de nós uma atitude. Eu não posso ser indiferente. Igual uma criança minha de 6 anos, no carro. Parou no sinal, um irmão de rua veio pedir dinheiro. E ela falou: não tenho. O menino falou com ela: mãe, como que você não tem dinheiro? Achou um absurdo. Mãe, você tem dinheiro? Não tem, meu filho, agora. Então passa o cartão para ele. Dá um pix. Mas como eu não tenho nada? Então a gente não teria que sair sempre preparado, porque eu vou encontrar com alguém que pode precisar de mim. Se de manhã a gente rezasse e falasse: Senhor, eu acordei hoje para vos amar e vos servir. Então, naqueles que o Senhor colocar no meu caminho, não vou salvar o mundo. Mas se cada um de nós acudir um, é menos um com fome, menos um com frio, menos um que nós vamos entendendo a injustiça social. E vamos trabalhando contra ela, porque somos irmãos, filho do mesmo Pai. Gente, isso é sério demais. Então eu não posso comungar, sair ali, encontrar alguém ali na porta da igreja e falar: não tenho nada para te dar. Ó, pelo menos Jesus que eu acabei de receber, nós somos irmãos, senta aqui, vamos conversar. Porque nós não damos conta de fazer igual o Pedro, que falou com ele: eu não tenho ouro nem prata, mas olha no meu olho, em nome de Jesus, se levanta e anda. Mas nós somos uma fraqueza, né? A geração da moleza, não fazemos nada. Gente, isso é sério demais.
Eu não posso fingir que eu sou cristã. Eu tenho que me sentir comprometida com o outro, porque ele é meu irmão. Nem que seja um pacote de biscoito dentro do carro, você tem que andar. Vai encontrar com alguém com fome, dá um biscoito, se você não puder dar nada. Já falei, não dá R$1, para o carro, se tiver jeito, e paga um prato de comida. O que te custa R$14? Nada. Nada. Mas alimenta. Você alimentou quem naquela hora? Ele mesmo. Um dia você vai ver isso. É seríssimo. Então por isso que eu queria conversar com vocês. É o que João fala na primeira carta dele. João fala assim. Tem tanta coisa marcada nessa Bíblia que vocês nem acreditam. E na primeira carta de João, capítulo 3, ele fala assim. Porque Jesus deu a vida por nós, né? E nós temos que dar a vida pelos irmãos. Ele fala: se alguém possuindo tudo que tem no mundo, vê seu irmão na necessidade e fecha o coração, como é que o amor de Deus pode estar nessa pessoa? Pode? Não, não pode. Isso tudo que eu estou falando é para nos avaliar. Por quê? Nós não sabemos que dia que o Senhor nos chama. Eu tenho que acertar a minha vida porque eu sou cristã. Eu não posso comungar e sair ali fora e não ver meus irmãos. Eu tenho que ter um compromisso com eles. Cada um com aquele que o Senhor põe no seu caminho. É o nosso compromisso. Nós temos que conhecer os nossos irmãos de rua, que encontra todo dia com eles. Tem que saber a história deles, tem que ver como é que eu ajudo. Eu tenho que me sentir comprometida com ele. Com aqueles que Deus põe no meu caminho. Não são todos que Ele vai pôr. Mas Ele vai te pôr Ele mesmo. Eu já contei para vocês uma das minhas histórias com isso, que foi uma das coisas há muitos anos atrás, mas tem muitos anos. E que até hoje, quando eu lembro disso, eu me emociono, porque foi uma das experiências mais fortes de Deus, meu irmão. Mais fortes que eu vivi. Eu era solteira e já trabalhava no CTI, na minha vida inteira no hospital, né? E eu fui à missa cedinho, 6h30, e falei com Jesus assim: não, hoje nós estamos de folga. Hoje nós não temos hospital. Vamos tomar café na padaria? Nós dois. Nós estamos folgados, hoje nós estamos com folga. O personal vai lá em casa mais tarde, hoje nós temos folga. Nós dois, vamos tomar um café? Vão comigo tomar um café? E saí. E fui na padaria que eu adoro para tomar um café. Quando eu cheguei na padaria, que eu fui estacionar, havia alguém muito sujo. Muito, mas uma imagem muito ruim. Aí eu fiquei olhando, ele assentado, e as pessoas passaram, ele não mexeu com ninguém. Não pediu nada a ninguém, ninguém deu nada para ele, nada. Ele não mexeu. Eu estacionei, desci. Quando eu desci do carro e passei por ele, ele falou: ô moça, me dá um café. Mas foi uma coisa mais impressionante, que eu fui, escutei a frase e na mesma hora eu ouvi: você não me convidou para um café? Você acha que eu viria como? Eu quase morri. Eu voltei, eu não gosto de falar nisso porque eu chorei o dia inteiro. Eu olhava para ele, eu tinha certeza que era Jesus. Eu olhava para ele e falei com ele assim: claro que eu te dou um café, mas você só quer um café? Ele ria para mim, tinha um sorriso e falava assim: só um café, moça. E eu pensava comigo assim: Jesus, eu trouxe cartão, dá para pagar para nós dois, né? Você pode escolher o que você quiser. E eu falava: mas você não quer um café com leite? Eu queria conversar com ele, porque eu tinha tanta certeza que era ele. Eu falei: você não quer um café com leite? Você não quer um chocolate quente? Você deve estar com fome, você não quer comer nada? Não, moça, só um café. Falei: mas precisa levar o trem ao pé da letra, né? Eu te convidei para um café, mas precisa ser assim, ao pé da letra, um café. E aí, portanto, que eu insisti, eu fiquei parada olhando para ele, o olhar dele, o sorriso, isso foi há tantos anos, cada vez que eu lembro dele, eu nunca vou me esquecer dele. Ele ria para mim e falava: só um café, mas eu insisti tanto que ele aceitou alguma coisa. E aí, enquanto eu entrei, pedi que fizesse as coisas para ele, e voltei porque eu ia tomar café, e voltei, ele sumiu. Eu fiquei desesperada.
Eu peguei o carro e fui atrás, e procurei no quarteirão, dei volta por cima, dei volta por baixo. Nunca mais o vi. Não consegui tomar o café. Como até hoje, assim, me emociona, né? Porque ele levou a letra, levou... Quando eu o convidei para o café, ele aceitou, mas ele me testou. Naquele momento ali, do irmão. Será que eu correria daquele irmão? Ele veio no mendigo dos mais imundos que eu vi. Mas o sorriso e o olhar não me enganaram. Não conseguiu me enganar. Então, eu sempre, hoje eu tenho um cuidado com meus irmãos de rua, por causa deles, né? Cada vez que eu vejo um, e lá em casa minha cozinheira brinca que lá em casa nunca pode faltar o pão, o bolo de um deles, que o café da manhã dele todo dia com bolo, que eu que levo o bolo dele. Mas é porque há anos é quem me espera todo dia na porta da igreja, né? Então tem minha turma, os meus amigos de rua que já me veem, já me gritam: ô amiga, ô, né? Já tem uma turma conhecida, né? Mas é por causa dele. Então a gente precisa entender esse mistério assim, de um Deus que se manifesta. Eu acho que ele fica pensando se a gente fica atento a ele que passa. Como diz Santo Agostinho, hoje eu vou receber visita de Deus, eu espero estar em casa. Eu espero estar atenta para poder perceber ele que chega no outro para mim. Mas às vezes ele não vem só dessa forma, ele vem de várias formas. Mas estar atento, porque eu não posso permitir que os membros daquele corpo, daquela cabeça que eu comungo, sejam humilhados. Então eu não posso ser aquele que humilha, eu não posso ser aquele que maltrata, eu tenho que ser aquele que acolhe, que cura ferida, que ajuda por causa dele, porque ele nos ensinou, ele falou: vocês vão ser felizes se vocês fizerem isso, né? E Jesus é essa doçura, porque ele pensa em tudo, ele olha tudo e cuida de todos. Não tem um mais importante do que o outro diante de Deus, né? Esses dias lá no CTI eu falei com Jesus assim, lá na adoração, falei com ele: Jesus, estou incomodado com uma coisa, porque eu vou levar várias questões para ele na adoração, né? A cadeira que aqueles pais assentam no CTI está muito ruim, Jesus. É tão dura, aquilo não inclina, os pais não têm jeito de chegar para trás, já é tão difícil, Senhor, ficar ali que aqueles meninos passam mal, aquelas noites tão duras, que a gente vai para casa e dorme, mas eles ficam ali velando pelo filho. O Senhor tem feito tanta coisa maravilhosa, né? Tem nos dado tantas graças, tem trabalhado brilhantemente, né? Mas eu estou incomodada com aquilo. Nós somos pobres, né, Jesus? Trabalho no hospital pobre, sou pobre. Mas o Senhor também escolheu ser pobre, né? Então o Senhor entende o problema da pobreza. Me ajuda. Dá um jeito de arrumar as cadeiras para essas pais. 3 chiques, confortável, né, Jesus? Porque a gente pede, pé direito, né? Aí ontem eu estava lá no CTI e recebi visita de um dos meus amigos milionários. Quando ele chegou, falei: a cadeira, né? Claro que fingi que não sabia de nada. Abracei, cumprimentei. E foi um dia especial porque ele viu tantas mães chorando que os filhos estavam saindo de alta, situações delicadíssimas que a gente viveu e que o Senhor realmente arrebentou. Os pais sabiam, a gente fala: isso aqui não faz ciência não, né, moçada? Isso aqui não faz ciência não. E os pais, né, numa alegria. Você estava em festa com as crianças que nós demos alta ontem. Realmente foi um dia especial. Ele falou comigo assim: Filó, mas esse lugar aqui é tão bonito, né, Filó? É um lugar agradável, você tem nosso do cirúrgico, ele é lindo. E ele falou que tudo é de primeira, né? Eu falei que nada, nossa, as cadeiras, que tragédia. Podia perder a oportunidade. Olha, mano, não pedi não. Falei: cadeira é dura, esses pais passam a noite. Difícil, muito difícil. Ele olhou tudo, sentou comigo, conversou. Conversamos sobre tantas coisas, não tocamos mais no assunto, só mostrei a cadeira. Entreguei para Jesus, não é assim? Já tinha conversado com ele, né? Aí eu estava lá em casa no final do almoço, ele me ligou e falou: Filó, eu estou incomodado demais com as cadeiras. Eu falei: Jesus, obrigado, amigo, obrigado. Filó, estou incomodado demais, porque a gente tem uma cama tão boa, Filó, um lençol tão bacana, um travesseiro macio, um carro bacana. Eu tenho tanta coisa, Filó, para enumerar, que eu estou doido, não dou conta não. Já liguei, eu estou te ligando para saber quantas cadeiras você precisa, porque Jesus é assim, né? É, na abundância. Falei: 10, são 10 leitos. Ele falou: eu já liguei para o dono da Primalina, que é amigo.
Ele vai fazer preço de custo, eu vou chegar com 10 cadeiras para vocês, da prima linha, coisa bacana, para as mães ficar, olha como é que esse Jesus é insuportável, né? É uma coisa louca, uma coisa dessa. Falei, pois é, de vez em quando leva seus amigos lá. Tem uma lista de coisas, entendeu? Tem uma lista. Leva seus amigos lá para eles conhecerem uma realidade, né, diferente, que ficar andando de avião particular. Leva lá comigo ver com as crianças. Vai lá, leva, só me avisar, vou preparar um café, claro, a gente agrada bem, não com outro interesse, mas é pelas crianças. Porque eu falo com Jesus, a gente brinca de Robin Hood, né? A gente tira dos ricos e dá para os pobres. Porque é o caminho, às vezes. Às vezes a pessoa precisa ver para sensibilizar. Ele não, porque esse homem me ajuda demais, ele é um grande empresário de Belo Horizonte, mas esse homem reza muito, e ele me ajuda demais, assim, de vez em quando Jesus usa dele, manda ele lá. E é assim as coisas, porque é isso que eu falo com vocês, Jesus escuta. Fala que ele escuta. Ele não está cego, nem é surdo. Esse nosso Deus é vivo. Isso é uma das coisas, a maior riqueza que nós temos. Vocês imaginam quando você recebe a Eucaristia, que você recebe Ele vivo, que você pode falar amor da minha vida, doçura da minha alma. Que bom eu estar agora com o Senhor. Eu só me refaço todo dia, se não fosse Ele. Ele é, né? Na semana passada um sacerdote me ligou e falou, menina, você está trabalhando demais, correndo demais, te vejo. Eu falei, ô padre, estou sem fôlego. Próximo sábado será o primeiro dia que eu não irei ao hospital, no mês inteiro de outubro. Eu realmente estou um pedaço de gente. Ele falou comigo, eu não sei como é que você dá conta. Eu falei, padre, o senhor não entendeu ainda? É Jesus, Ele é a minha força. Ele não me dá força não, Ele é. Ele é o meu sustento. Ele que me põe de pé todo dia e fala, vamos Filó, mais um dia minha filha, sábado você descansa. Vamos? E vamos. É assim. Então, poder viver tudo isso, poder estar com Ele, por isso que a gente precisa fazer da nossa Eucaristia, realmente entender que não tem um presente como esse. Porque depois de um presente como esse, qual foi o maior presente que Deus deu à humanidade? Depois da Eucaristia, qual? Hoje, quando você pergunta, né? Estou igual a escolinha do professor. Qual é o segundo maior presente que Deus nos deu? Sinal de que a gente não está vendo como presente. Ele deu um presente que não tem preço, porque a Eucaristia já não tem preço. Nós podemos ter a Eucaristia. Qual é o outro presente que a gente tem? Quem? Ai, que lindeza que vocês responderam, que foi ela mesma. Tem um presente igual ser filho dela? Ter uma mãe como ela? Que a gente, é claro, não é digno dela. Uma doçura, que a gente precisa pedir a ela para nos colocar na escola dela. Ela que intercede por cada filho, que até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa para ela e foi por ela negado. Nunca se ouviu dizer que Maria recusou um bem a um filho. Ela que intercede por nós, ela que cuida de nós, ela que vai nos ajudar a viver a fé. Fala assim, me ajuda. Hoje eu vou pedir a ela, me dá a graça da fé, a graça da esperança que nos mantém nesse caminho, que não nos deixa desorientar diante dos problemas da vida, diante das perdas da vida, que a gente sabe que por causa da promessa de Jesus um dia estaremos juntos, um dia estaremos todos juntos. O laço de família que fez aqui, um dia está lá unido pelo laço de amor. E essa certeza que o cristão tem que ter. O dia que a gente entender, nossa, tudo que Jesus veio fazer por nós, a gente ia andar na rua doido, dançando. O que foi, minha filha? Bebeu do Espírito. Comecei a compreender as coisas de Deus. Então não temos mais como ser privilegiados como somos. E talvez porque a gente tem isso tão fácil, a gente não valoriza. Todas essas mães que saíram com os filhos do CTI, tinham um terço na mão, rezaram quantas noites de joelho. Situações que a gente falava, não vai dar. E eu falava com os pais falavam, doutora, vai morrer? Eu falava, a última palavra não foi dada. E a última palavra pertence a Deus. Ele é o Senhor da vida. Eu vejo isso o dia inteiro. Ele é o Senhor da vida. Ninguém vai um minuto antes, nem um minuto depois. Não podemos acrescentar um só minuto à duração da nossa vida. Ele é o Senhor. E nós temos essa graça de recebê-lo todos os dias. Não se contentem com a Eucaristia uma vez por semana. Peça a Ele a graça de estar com Ele todos os dias. Fala, Jesus, assim como o Senhor deu para Filó a graça, porque eu pedi.
Quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Não é assim? Eu pedi, falei, eu preciso. Quando o padre elevou a hóstia, eu falei, aproveitando o senhor vivo, eu preciso de uma graça, uma só. É a Eucaristia diária. Porque como é que eu faço, Senhor, para enfrentar a dor? Como é que eu faço para pôr um menino para morrer no colo de uma mãe? Falar com ela de pé, naquele momento sentada. Mas falo, coragem, vamos entregar. Como é que eu faço? Eu batizo o menino e falo, pode ir em paz. O céu que te aguarda, você não tem dimensão, pode ir. Como é que depois disso ri para outra mãe? Como é que a gente sustenta o sofrimento real, né? Porque eu não tenho brincadeira de sofrimento, eu tenho sofrimento real. Como é que a gente dá conta de manter aos pais e falar, vai dar certo? Temos um Deus, vamos rezar. E tudo vai dar certo. E pôr o povo para rezar, todo mundo para rezar. Eu achei tão bonitinho outro dia, diante de uma cirurgia cardíaca que foi uma loucura, cardiopatia muito grave, que a gente viu que a criança não ia dar conta. E quando a gente percebeu que a coisa estava complicando muito, eu tirei a mãe, levei ela lá para dentro, e assento, conversa, enquanto a turma está trabalhando de cá, eu estou fazendo outro trabalho. Preparando essa mãe, sabendo em quem que ela se sustenta para aquele momento, e falar da morte, e falar da devolução, da entrega, e fizemos tudo isso, e realmente ela não deu conta. E aí quando terminou tudo, a mãe não quis entrar, não quis participar. A equipe do CTI me chamou e falou, vamos rezar junto? Hoje você não imagina, o Filó reza conosco e com ela para que ela fique em paz. Então rezei com ela para encerrar, para devolvê-la ao Senhor. E rezei pela equipe, porque não é fácil. Não é fácil. Viver a morte assim, porque já não tem tempo, porque logo depois que termina tem que arrumar porque vai chegar outro. A coisa é, de manhã quando alguém está levantando, nós já matamos a floresta. Então, eles pediram, Filó, reza conosco. E aí, rezamos. E pedimos a Deus que nos desse de novo força para continuar, porque tinha outras coisas, muita coisa para fazer. E é bonito ver como é que Deus restaura a equipe. Porque a morte é a derrota, né? A gente sai da cena, todo mundo, você olha para a cara de todo mundo, está todo mundo derrotado. Porque é muita energia gasta. Fala, gente, todo mundo reveza, cada hora um sai, toma água, toma um café, vamos maquiar, vamos, força, porque nós temos que continuar. Porque cremos naquele que é maior que tudo isso. Nós estamos cumprindo a nossa missão. E vamos cumprir direito. Então, isso é por causa... Como é que eu ia enfrentar isso todos os dias se eu não tivesse alguém que me sustenta primeiro? Para que eu possa viver aquilo que ele pede, A vida do pão repartido. No fim do dia, você é exatamente um pão moído, comido. Quem é que te põe de pé de novo? Somente Deus. Mas essa experiência é uma experiência que nós temos que viver. Entender que nós contemplamos Deus vivo na Eucaristia, mas que eu também, o Deus verdadeiro homem, eu tenho que revê-lo, vê-lo, cuidar dele, na pessoa do meu irmão. Não pode existir dissociado. Esse é o grande desafio da nossa Eucaristia, de nós cristãos. Lembrem sempre da última frase que eu vou dizer a vocês. Nós podemos ser a única Bíblia que alguém irá ler naquele dia. Tem gente que não tem acesso à Bíblia, não sabe da palavra de Deus, e são as nossas atitudes que irão revelar ao outro que Deus é de verdade, que Deus é real, que o que motiva a sua atitude é o amor com que você é amado. E a gente é tão amado que a única forma de eu devolver esse amor a Ele, expressar minha gratidão a Ele, é cuidando do menor, daquele que não tem ninguém por ele, é que eu que tenho que dar a mão e restaurar por causa dele. Louvado seja aquele que nos fez e nos permitiu estar aqui, e que por intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que ela conceda por intermédio, por ação do Espírito Santo, por permissão de Deus, que ela conceda a cada um de nós a graça da fé, a fé como ela teve, essa fé incondicional. Que Nossa Senhora olhe para cada um de nós como mãe e peça a Jesus as graças espirituais que nos são necessárias para que a gente possa viver a Eucaristia com a dignidade que a gente precisa vivê-la, e que a gente carregue sempre no coração a gratidão por um Deus de tanto amor. Gratidão a Deus por ter nos dado Maria, essa doçura de mãe que nos conduz a Deus. Amém. Amém.
Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos sentar. Semana passada, a gente conversou sobre o credo, né? E a gente analisou uma frase do credo para que a gente pare de rezar no automático, né? Hoje eu quero analisar com vocês uma frase do Pai Nosso, porque a gente reza absolutamente no automático. Então, se a gente reza o terço, a gente reza pelo menos 5 vezes o Pai Nosso. E muitas vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente fala. E quem nos ensinou a rezar o Pai Nosso foi? Quem? É Jesus, a pedido dos discípulos, né? Os discípulos ficaram tão encantados de ver ele rezar, que falou, nos ensina a rezar. E aí, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala uma frase fácil, mas a gente fala, todo dia, várias vezes ao dia. E a gente fala assim, seja feita assim na terra como no céu. Fácil, né? Ô, frasezinha fácil essa, muito. Então preste atenção. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, será que a gente tem dimensão do preço dessa frase? Qual é o preço afetivo, efetivo disso na nossa vida? Porque a gente fala no automático, não entende de direito o que falou, depois fala, mas por que ele fez isso? Vamos, eu acabei de rezar, seja feita a vossa vontade. A gente faz no automático. Será que de verdade, sim, de verdade, a gente acredita que Deus vai nos fazer entender qual é a vontade dele? A gente acredita que a decisão dele é a melhor para nós? De verdade, hein, gente? Confia ou não? Bem mais ou menos, né? A gente fala assim com ele, mas vai que ele não entendeu direito. Porque na verdade a gente quer convencer a Deus que a nossa é melhor do que a dele, claro. Que nós estamos vendo coisa que ele não viu e que ele não sabe. Então, como é difícil, que peso tem isso quando a gente reza, seja feita a vossa vontade. E essa confiança de uma entrega e falar o que ele decidir é o melhor. Gente, isso é um caminho. Isso não tem mágica. Porque vocês não vão conseguir fazer isso, nenhum de nós, da noite para o dia. Porque isso geralmente nós vamos ter. A nossa vida é feita de muitas decisões no dia. Tem decisões pequenas e tem momentos que nós estamos diante de uma encruzilhada. E aí é muito difícil naquele momento a gente falar, seja feita a vossa vontade. O que o Senhor falar, fizer, eu estou de acordo e eu creio que o Senhor decidiu pelo melhor por mim. Isso é um caminho. A gente não vai conseguir isto. Então a primeira coisa que a gente precisa é prestar atenção nas nossas orações e aprender a colocar as nossas decisões diante dele. Como é que a gente vai colocar essa decisão diante dele? Através de quê? Da oração. Mas não é uma oração de 2 segundos, não. A gente fala, não rezei demais hoje, nem um terço. Não, às vezes a gente fica horas assentado diante dele. Horas. Em silêncio. Horas. Porque é preciso se colocar de verdade diante dele. De verdade. Porque a gente não pode tentar enganar Deus. Porque eu preciso ter muito claro para mim o que eu quero. E às vezes a gente nem sabe o que quer. Então tem que ser muito claro. Olha a doçura de Jesus. Quando Jesus encontra o cego, ele pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Então Jesus vai nos perguntar, o que você quer? Porque às vezes nós queremos fazer igual os filhos
de Zebedeu, que queria o quê? Poder, direita e esquerda. Ou então a gente vai ficar bravo como os outros discípulos que queriam, na verdade, também disputar quem era mais importante? Ou às vezes eu quero, de um jeito assim, usar da vontade de Deus para fama, sucesso, prestígio. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas dele. Já falei com vocês inúmeras vezes que andar com Deus não tem sucesso, não tem brilho, tem chão batido. Porque nem sempre a vontade dele é igual a nossa. Geralmente é quase sempre, né? A gente quer A e ele quer Z. Não é muito simples isso. Então é preciso colocar todos os nossos atos, os seus pensamentos, os seus desejos diante dele. E fala, diante da palavra dele, diante dele falar, é para fazer o quê? Eu estou aqui para fazer a vossa vontade. Assim como quando o Senhor veio aqui, o Senhor viveu para fazer a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, já falei com vocês semana passada, Jesus andava em relação ao Pai igual um girassol. Ele girava em função do Pai dele. Nós não, nós fazemos as coisas e depois a gente fala com todo mundo, reza para dar certo. É como se a gente tivesse que convencer Jesus que a nossa decisão estava perfeita. Porque não é brincadeira estar diante dele e deixar ele fazer a vossa vontade. E como é que eu vou fazer isso, né? Porque além de eu saber qual é a sua vontade, o como eu vou fazer isso, de forma que isso implica na minha vida e na vida do outro. Tudo eu tenho que saber dele, tudo eu tenho que seguir os passos dele, para fazer a vontade de Deus, eu caminho atrás dele, não é atrás do meu caminho, é dele. E não é simples, porque andar com Jesus, eu tenho que estar muito atenta a tudo que ele me fala. Então vocês imaginam, se eu tenho que estar atenta a tudo que ele me fala, isso exige de mim uma vida de oração. E qual é o grande segredo da oração que nós temos que aprender, que está longe de nós aprendermos? O que é? Parabéns, silêncio. Ou luta silenciar. Não, eu até fechei os olhos, fechei os lábios, mas aqui dentro continuo pensando. E a gente continua argumentando para Jesus que o nosso desejo é muito melhor que o dele. Fala, Jesus, eu vou te explicar um negócio que você não está sabendo. Não é simples. E cada vez que a gente conseguir fazer uma opção, e se a gente só vai conseguir estar atento e fazer de verdade a vontade de Deus, se eu permanecer no amor. Está escrito em João 15, todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto, porque sem mim, nada, e nada é nada. Jesus fala, vocês não pegam a palha que está no chão, sem eu, nem a palha, mas a gente tem a ilusão que a gente faça a vontade dele. Tem uma marca da vontade de Deus, que tudo que é de Deus tem que gerar o que em você? Paz. Nada de Deus tem tumulto, nada de Deus tem discórdia, confusão, nada. Tudo de Deus tem que gerar paz. E tudo que é de Deus tem que dar fruto. Por quê? Olha que coisa linda isso. Toda árvore boa dá bom fruto. Não tem jeito de uma árvore boa dar coisa ruim. Todas as vezes que eu faço uma opção de fazer a vontade de Deus, a minha ação, ela tem que revelar o meu interior. Então as minhas ações revelam aquele que eu creio. Tá certo? Não tem jeito de você acreditar em Deus, deixar ele aqui domingo e trabalhar a semana inteira sem ele. Deus está lá no meio da Galileia com você, no meio daquele olho do furacão. De tudo que você está fazendo, ele faz parte. Deus anda conosco, ele participa. É ali no meio do fogo que ele já ajuda a decidir. É assim. Então ele gera em nós, porque não adianta só eu querer e saber que aquilo é bom. Está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, assim: porque é Deus quem opera em vós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Então até para fazer a vontade dele, saber aquilo que é bom, quem faz esse trabalho em nós? Ele. Mas ele só vai conseguir fazer esse trabalho em nós se eu me abrir a ele.
Não tem jeito, eu tenho que me expor a Ele. Então, quando eu já tomei uma atitude que foi de acordo com a vontade dEle, para me fazer a segunda, eu tenho que me revisitar com Ele. Falar: Senhor, entra aqui comigo nos lugares aqui que eu acho que o Senhor não passou. E recruta isso em mim, e busca isso em mim, pela força do seu amor. Eu preciso de conversão diária. É pela nossa conversão diária, pela nossa vida de oração, pela nossa persistência, pela nossa perseverança, que nós vamos conseguir fazer com que os nossos atos todos revelem aquilo que eu creio. A minha vida tem que revelar meu interior. A minha vida, ela revela aquilo que eu creio. Senão, está errado. Eu não posso acreditar em Jesus e tomar uma atitude completamente contrária ao que está na palavra. Jesus fala: se você quiser me seguir, se quiser, né? Porque Jesus é tão doce, que Ele foi um homem muito livre. Jesus não permitiu ser coagido, ser pressionado pelos homens, nem pelo pecado, nem pelo poder, por mundo, por nada. E Ele não quer que nenhum de nós faça por isso. Nós temos que ser livres na nossa decisão, inclusive de falar: Jesus, essa vontade é a sua, mas eu não concordo, vou fazer o que eu quero. É um direito seu? É. Vai dar errado? 100%. Mas é um direito, né? Depois que você cair, bater, ele te dá colo? Dá. E se eu decidir tudo errado, fizer tudo errado? Pedro negou Jesus? O que Jesus fez dele? Pilar da igreja dele. Paulo não perseguiu e matou os cristãos todos? Matou, não foi uma loucura? O povo morria de medo dele. Uma das cenas que eu mais amo do filme de Paulo é quando Paulo cai e que ele vai para Damasco e Jesus aparece para Ananias. Tadinho de Ananias, vocês já viram essa cena? Jesus fala: Ananias, você vai na rua tal ali, vai entrar na casa tal, bate lá na porta, tem um homem lá que chama Saulo, vai lá e você vai batizá-lo, rezar com ele. Aí Ananias, que a doçura, esperou o Senhor falar, depois virou o melhor amigo de Paulo, né? Falou assim com ele: ô Senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas o senhor ficou sabendo que ele matou um bocado de gente, né? É só falar que acredita no Senhor que mata. É para mim ir lá mesmo? Vai lá, Ananias. E obedece. Lá foi Ananias, todo corajoso, para poder falar. E chega Ananias e fala: Saulo, meu irmão, Senhor, meu Deus, nosso Deus me mandou vir até aqui. E foi quando as escamas caem do olho de Paulo e ele enxerga, e de Saulo ele se transforma em Paulo. E Ananias fala com ele: o Senhor mandou falar que você vai sofrer demais, viu? Por causa dele, mas por causa do tanto de gente que ele tinha matado. Então, até esses Deus não transforma. Então nós também, nas nossas opções erradas, cada vez que a gente não fez opção direito, porque não consultou o Senhor, porque não concordou com Ele, Ele pode refazer em nós. Porque nós somos igual uma argila na mão dele, Ele faz do jeito que Ele quer. E isso é maravilhoso. Não é uma brincadeira. Por isso que a confiança, ela é um caminho muito para frente na nossa caminhada. Quando a gente está construindo a nossa Jerusalém celeste, nosso templo, a confiança já é um caminho alto. Porque a primeira pedra que está descrito no livro de Apocalipse, quando constrói, que João vê a Jerusalém celeste, ele fala: a primeira muralha, o primeiro alicerce é de jaspe. Jaspe é do meu autoconhecimento. O primeiro eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conheço, se eu não me aceito, como é que eu vou passar para outra pedra, que é a pedra de safira, que é quando eu vou começar a me aceitar, a me respeitar? Porque se eu me aceito, me respeito e me amo, eu vou passando pelas pedras e vou aprender a aceitar, amar e respeitar o outro. Só depois é que eu chego em Deus. Compreende como é que a confiança é um caminho? Porque primeiro começa aqui. Se eu não confio, na verdade Jesus fala: não confio em vocês não, só em mim. Mas se eu não me conheço, se eu não conheço que eu vou tentar enrolar o Senhor, que eu vou tentar ludibriá-lo, que eu vou tentar de alguma forma convencê-lo que a minha vontade é muito melhor do que a dele, então a gente tem que ser muito honesto conosco, muito verdadeiro.
E por isso você coloque diante dele o seu desejo, confronta com ele o seu desejo. Não tenha medo de conversar com Jesus. Não tenha medo de falar com ele. Jesus, eu quero isso, mas o que o Senhor está me pedindo agora está bem difícil. Mas que a gente nunca tenha dúvida que é a graça dele que sustenta a nossa fraqueza. É a graça. Eu já fiquei 3 horas parado olhando para ele. Ele falou o que comigo? Nada. 3 horas, para ter certeza que era aquilo mesmo. Fiz o que ele queria, não o que eu queria. Falei com ele, então o senhor vence, porque não é o que eu quero. Mas por obediência, porque às vezes, com certeza a sua vontade terá outras repercussões que do ponto de vista humano eu não consigo compreender. Mas como a gente não consegue pensar como Deus, obviamente, eu tenho que entender isso. Então, quando a gente fala, quando eu estou falando com você, seja feita a vossa vontade, é nas menores decisões da nossa vida e nas maiores decisões da nossa vida. É em momentos que você fala, não dou conta. É nesse momento que você tem que entender que o amor de Deus é tão grande, que Ele é incapaz de fazer alguma coisa errada, que eu tenho que me entregar e falar, seja feito o que o Senhor quiser. Mas como que nessa hora nós trememos? E porque nossa confiança no amor dele é muito pequena, porque não acreditamos que somos filhos únicos dele e que o amor dele por nós transcende qualquer coisa. São experiências que a gente vai aprender na tema na medida que a gente amadurece na nossa fé. Nenhum de nós dá conta de viver isso se a gente não tiver um caminho. É o que eu falei, o caminho é diário e o caminho ele tem que sempre ser revisitado. Nós temos que ter uma disciplina tamanha, porque muitas vezes a gente toma decisão na rapidez e não para pensar. Não para perguntar a ele, era para ir lá? É para comprar isso mesmo? É para fazer isso mesmo? Era isso que o senhor pensou a meu respeito? O que o senhor desejava que eu fizesse a partir daqui? Não é fácil. Semana passada eu recebi assim que eu cheguei na Santa Casa, alguns recados que tinha uma família muito angustiada que queria que eu fosse rezar com eles, porque uma criança de 5 anos estava morrendo. Uma criança de 5 anos com tumor cerebral. E foi tão interessante porque não a situação em si, no meu caminho, no caminho de ir até o 3º andar, lá no setor da oncologia. No 1º andar, na portaria, encontrei com uma acadêmica de medicina, e ela me viu, uma novinha, linda, uma bonequinha. Falou, doutora Viló. Falei, pois não. Ela falou, preciso demais conversar com a senhora. Falei, minha querida, eu estou indo rezar com alguém que está morrendo. Eu olhei para ela e falei assim, já viu alguém morrer? Não, nunca, não. Quer me acompanhar? Quero, então vamos embora. Você vai ver a vida como ela é. A vida como ela é. Falei com ela, o médico vai até o fim, na alegria ou na dor, mas até o fim, ajudando a acompanhar. E quando eu cheguei lá, aquele casal, morador de zona rural, tem um sítio, uma área grande, confinado num quarto com uma criança, muito apagada, não reagia mais nada. E aí começamos a conversar antes sobre a vida, e se eles estavam tranquilos com tudo, com toda a dor, apesar de toda a dor, como é que estava o caminho deles, o olhar deles, por que eles me chamaram para rezar? Eu falei, por que vocês me chamaram para rezar? O que vocês esperam daqui? E nós conversamos muito sobre, desde o diagnóstico até aquele momento. E o pai me contou que na semana anterior, a menininha estava lá, a gola estava lá, apagada, e a menininha de repente falou assim, eu não quero voltar. O pai falou, o quê? Ué, minha filha, mas você está aqui deitada. Não, papai, eu não queria voltar. Mas não queria voltar, você não saiu daqui. Ela falou, claro que eu saí. Eu estava brincando com os meus amigos, com os meus amiguinhos. O pai falou, você não saiu daqui. Ela falou, eu não estava aqui. Eu estava brincando com meus amiguinhos, mas aí ele chegou e falou, desce. Mas eu não queria descer. Mas ele falou, desce. Quem, minha filha, que te mandou descer? Uai, Jesus. Então ela desceu contrariada.
porque ela queria permanecer brincando. Acredito que aquilo que ela já tinha visto era encantador, tanto que ela não queria ficar ali mais. Como é difícil numa hora dessa, foi que eu conversei com os pais, a hora que naquele momento ela falou: doutora Filó, a senhora reza comigo? Rezo. Falei: vocês estão preparados? Porque tudo pode acontecer aqui agora. O que a senhora vai rezar? Falei: a única coisa que eu sei na vida é rezar terço. Falei: a gente não precisa pedir a Jesus nada, ele já sabe. Ele sabe que a gente quer a cura dela, mas pode ser que não seja essa a vontade dele. Vocês estão preparados para baixar a cabeça e dizer: seja feita a vossa vontade? Quando nós vamos entregar uma criança de 5 anos de idade, é fácil? Não, não é. Não foi fácil. Foi talvez um dos terços que eu mais chorei. Pedi muita intercessão de Padre Pio e chorei demais. Foi um dos terços mais chorados. E abracei muito essa mãe, porque chorava eu e ela. Acadêmico, acho que estava tomada pelo pânico, e o pai assustado também. E rezamos, e a seguir, depois que eu saí, ela faleceu. Voltou para casa, descansou, voltou para brincar, não é? Não é fácil. Com outra mãe que estive com ela, um outro cliente meu que teve uma queimadura, eu estava com ela no CTI, o dia que ele piorou muito, falei com ela: nós vamos ter que fazer uma entrega. Ela falou: doutora Filó, eu nunca imaginei na vida que falar seja feita a vossa vontade fosse tão difícil. Esse recuperou, está tocando terror aí. Mas não é brincadeira, porque isso o tempo inteiro exige de mim. Em que eu creio? De verdade eu creio que eu sou peregrina, que eu estou de passagem, e que Ele é o meu Deus e o meu Senhor, que me fez para Ele para viver eternamente, que aqui é só um tempo curtinho, uma passagem, e que eu vou voltar para casa. Então, se eu creio que eu sou filha dEle, eu tenho que ter a mesma preocupação que Jesus em fazer somente aquilo que agrada a Ele, porque minha vida não me pertence. Minha vida é dEle, eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Mas é porque no meio do caminho a gente confunde com a nossa, e quer que na verdade Ele seja o gênio da lâmpada e faça a nossa vontade, e não aquilo que Ele sabe que é perfeito. Então por isso que sempre nós vamos nos revisitar. Sempre temos que ter a disciplina da oração e falar: me ensina a fazer a vossa vontade, me dá graça de em tudo, nas coisas menores do dia, fazer a vossa vontade, que em tudo eu não queira te magoar, Senhor, que eu olhe e fale: é para fazer isso aqui, né? Não é isso aqui, não é isso aqui. Não me deixe passar ao largo da minha vida, mas entender que a vossa vontade às vezes é aquilo ali. Não me deixe, Senhor, quando eu chegar diante do Senhor, você falar assim: Filó, você fez tudo errado. Pode imaginar? Não posso. Me ajuda cada minuto a decidir por ti, a te ser fiel, não te trair, e a não querer usar do seu santo nome para que a glória seja minha. A glória é sua. Nós somos servos inúteis. Me ajuda de verdade a ter um olhar parado lá aonde eu vou chegar, porque eu quero o céu. O caminho é estreito demais da conta. Então é preciso ter coragem de assumir a nossa fé e de assumir que eu não posso tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar quem sabe, e de pedir a Ele mesmo que a sua força, Senhor, me ajude na minha fraqueza, me ajude, que quem pôs a mão no arado não olha para trás, senão eu sou digno de Ti. Me ajuda a seguir em frente, seja lá a decisão que o Senhor tiver para a minha vida, que eu seja digno de viver o que o Senhor quer que eu viva. Não olhe para trás, siga o que tem que seguir, pegue no arado e vai, porque o Senhor faz um imperativo, só fala: siga-me. E não é fácil andar atrás dele, não é fácil seguir os passos dele, porque eu tenho que ter uma disciplina com a vida de oração, de entrega, porque a maioria das vezes o que ele vai me pedir não é aquilo que eu quero, mas é por obediência que eu falo: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, porque eu creio no seu amor, eu creio que até os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, porque eu creio que a sua decisão é infinitamente melhor do que essa pequenez que eu ouso achar que é boa. Mas isso tem que ser um caminho de todos os dias. Opere em mim, Senhor, não só o querer, mas a ação. Eu quero ter uma vida que retrate aquilo que eu creio. Não preciso falar, eu só preciso viver. É só isso. Seja feita a vossa vontade. Me ajuda a caminhar. Me ajuda, Senhor. É simples? Não.
Mas é extraordinário, porque Deus tem que nos dando a graça, porque à medida que a gente vai se convertendo, Ele passa a ser o chão que eu piso. Fé não é assim? Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Ele passa a ser o ar que a gente respira. Ele passa a ser o mar da nossa praia. Ele passa a ser a fonte aonde eu vou beber a água, que mata a minha sede. E eu posso ir tomar água e levar outros, levar vocês comigo, para a gente tomar água no único lugar que vai saciar e que vai revelar para nós que existe o reino de Deus. Nós vamos poder viver o reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma marca. Qual é? Você já sabe. O reino de Deus tem uma marca. Qual é? Nós temos que viver a marca desse reino, que é de amor, e somente de amor. Então, se a gente não passar pelo mundo destilando amor, tem algo que está errado em nós. Eu queria aproveitar esse momento, que eu sei que vocês vão para casa pensar sobre isso, para pedir licença a vocês, porque eu vi duas pessoas ali que me emocionaram de ver, que são pessoas que fizeram da vida delas uma vida de entrega pelas crianças lá comigo do SUS. Carlinhos e Raquel, vem cá. Carlinhos foi um dos melhores radiologistas que nós conhecemos, que era o único que a gente não precisava pedir para lavar a mão, para passar de um paciente para o outro, porque ele lavava a mão impecável, o cuidado que ele tinha, e eram os únicos raios-x que a gente não precisava repetir. Estou falando mentira, Carlinhos? Não estou. Nunca repetimos um raio-x seu naquele CTI, porque os seus exames eram absolutamente impecáveis. A Raquel, supervisora de enfermagem por anos, deu a vida ali, morava naquele hospital. Aquelas crianças eram dela, lutou por elas, sofreu por elas. Com aquelas siamesas viraram filho dela. Fazíamos roupa para aquelas siamesas que criamos aqueles meninos lá dentro do CTI. E quantas histórias que vocês rezaram conosco, rezamos juntos, choramos juntos, rimos juntos, com quantas crianças, né? A vida de vocês foi uma vida de doação, de amor para as crianças do SUS. A vida inteira de vocês foi essa entrega, né? Então vocês fizeram exatamente aquilo. Eu tenho uma gratidão e uma alegria de tempos maravilhosos que trabalhamos juntos, né? Eu precisava. A Raquel sempre tinha uma caixa d'água na cabeça, e a gente falava, vamos olhar para a Raquel para ver se ela vai chorar, porque tudo a Raquel chorava, tudo, alegria ou tristeza, a Raquel chorava. Rimos muito, choramos muito, foram muitos anos juntos, muitos anos, uma vida que hoje eu lembrava de você, Raquel, quando eu subia de novo as escadas, contando os degraus, e você falou, eu aposento na Santa Casa contando degrau, eu não sei quantos degraus que eu subo todo dia, porque a gente nunca tinha sofrimento de esperar elevador, viver todo mundo correndo, subindo escada. Eu continuo subindo as escadas, contando degrau, não lembro quantos degraus que eu subo por dia, mas continuo. Muito obrigado por terem me feito melhor, né? Conviver com vocês foi uma época extraordinária na nossa vida, né? Nós tivemos esse privilégio de lidar com um povo que de verdade deu a vida ali para aquelas crianças que não conhecíamos, né? Mas era um amor, sempre foi um amor incondicional nosso, né? Tanto que a gente brigava uns com os outros, brigava com todo mundo, que a gente só queria o melhor por eles, né? Então, muito obrigada, que alegria revê-los, uma alegria no meu coração poder rever vocês, né? E bem, vocês bem, muito obrigada. Então, hoje, quando eu trago para vocês o seja feita a vossa vontade, é para que vocês possam exercitar isso nas menores coisas do dia de vocês. Seja feita a vossa vontade. Exercitem isso e vocês irão crescer nesse amor por Ele, de forma que vai chegar um momento que tudo, a única alegria da sua vida será fazer aquilo que Ele quer, nada além do que Ele quer.
né? Isso que vai nos alimentar, que vai nos alegrar. A nossa vontade vai deixar de ter, porque nós vamos misturar com Ele e falar: seja feita a vossa santíssima vontade. Que Deus conceda a nós essa graça, que Nossa Senhora, que como ninguém, diante da declaração do anjo, diante do que o anjo trazia de proposta, ela falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que ela, né, que foi essa menina, essa mulher, que hoje é nossa mãe, que conhece a nossa miséria, sabe do barro que nós somos feitos, que interceda por nós, que nesse momento ela olhe na vida de cada um e peça a Jesus essa graça, porque a gente tenha força de, na nossa vida, cumprir a vontade do Pai, assim como ela cumpriu de uma forma brilhante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós